E aí, turma, tudo suave, tudo tranquilo? Espero que sim. Me chamo Lucas Mateus, alguns preferem me chamar pelo último nome, que é Luzi ou Lose. Eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de fazer parte da equipe da UFSCar Lagoa do Sino como um dos conteudistas, um dos professores conteudistas da disciplina de física de vocês. E espero que seja uma experiência tão boa quanto está sendo para mim. Hoje a gente vai dar uma rebobinada aí nesse material que vocês já têm em mãos sobre os processos de eletrização e introdução dos capacitores. E aconteceu o seguinte, galera, como que a gente vai iniciar? Lá em 580 anos antes de Cristo vir à Terra, Leucipo e Demócrito, eles estavam conversando a respeito de um pedaço da matéria que não fosse possível dividi-la. Ou seja, era uma parte da matéria que ela seria ali o menor fragmento de matéria possível. Eles deram o nome a isso de átomo. Com o passar do tempo, com a tecnologia avançando e mais pesquisas científicas surgindo, ocorreu que eles descobriram que o átomo, na verdade, é composto por partículas ainda menores, as chamadas partículas subatômicas. E são elas o próton, o nêutron e o elétron. E como que funciona? Eles descobriram que o próton e o elétron, eles têm o que eles chamam de carga elétrica. E carga elétrica, galera, é uma propriedade específica dessas partículas. E elas vêm de outras partículas ainda menores, que são os quarks. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber que o próton ele é formado por dois quarks up e um quark down. Já o nêutron ele é formado por dois quarks down e um quark up. E são exatamente essas partículas aqui que compõem essa carga elétrica do próton, do nêutron e do elétron. Tá? Galera, lá no material eu disse que o próton e o elétron eles têm cargas elétricas. Tá? O próton ele tem carga positiva e o elétron ele tem carga negativa. E o nêutron, como o nome já é muito subjetivo, ele é neutro. Ou seja, ele não possui carga elétrica. Ele é simplesmente neutro. Bom, aqui eu coloquei para vocês a figura de um átomo de hidrogênio. Tá? E a gente vai fazer essa simulaçãozinha hoje. Ok? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Todas essas simulações, galera, que eu vou fazer com vocês, você encontra aqui no site da Universidade de Colorado, muito show. É só você buscar no Google aí PHT Simulações e clicar em uma das primeiras páginas aí, primeiros links. E você vai encontrar muitas simulações. Física, química, matemática, ciências, biologia, tem muito mesmo, galera, muito mesmo. Vamos achar aqui eu estou querendo, tá? Monte um átomo. Então, galera, a gente sabe que tudo no universo é matéria. Tudo, literalmente tudo no universo é matéria. Tá? Todos aqueles elementos da tabela periódica são matéria. E toda essa matéria são compostos por partículas. Tá? A gente sabe que foi descoberto que esses elementos eles têm um núcleo. E no núcleo dessas partículas, a gente tem um nêutron e um próton, no caso do hidrogênio, que é também o elemento mais abundante no universo, justamente por essa simplicidade. A gente tem esse modelo, né, das órbitas, porém, na realidade, galera, Schrödinger descobriu que não é assim. O modelo real de como é uma partícula, um átomo, é a nuvem eletrônica. Então, não são aquelas órbitas semelhantes a planetas, mas por convenção, por comodidade e até mesmo por facilidade, a gente usa esse modelo de órbitas, mas na realidade são nuvens. Então a gente tem aqui um exemplo do hidrogênio, tá? Ele é composto por um próton e um nêutron. No caso, o hidrogênio ele é feito apenas por um próton e um hidrogênio. E o próton e o elétron. Ele não tem o nêutron. Quando eu adiciono um nêutron nele, acontece o quê? Ele se torna um isótopo do hidrogênio, que no caso é a mesma partícula, porém com uma massa diferente. Ok? Se eu adicionar mais um elétron aqui, ele vai se tornar um íon negativo. Por que íon negativo? Para o átomo de hidrogênio, é suficientemente um elétron e um próton. Tá? Se eu adiciono mais um próton, ele se torna um íon
positivo, galera. Então, o que significa isso? Ele é um íon positivo justamente porque eu tenho mais prótons nesse átomo. Se eu equilibrar agora aqui e jogar mais um elétron, ele já não vai ser mais o hidrogênio, ele vai ser o hélio, tá? Se eu for adicionando, conforme eu for adicionando aqui, elétrons, e mais elétrons, e mais elétrons, ele vai se tornando um íon cada vez mais energético. E conforme eu for adicionando agora prótons, ele vai ser respectivamente ao elemento correspondente da tabela periódica que tem no núcleo dele 3 prótons. No caso aqui é o lítio. Se eu adicionar mais um próton, 4. Vamos achar o carbono, se eu não me engano é 6. 6. Então 6 prótons no núcleo de um átomo, eu estou compondo o elemento carbono. Vamos ir adicionando agora aqui, até que ele não seja mais um íon. E eu tenho um átomo neutro, e nesse caso aqui é o neônio, um gás nobre, tá? Galera, vamos voltar agora aqui. Bom, então a gente falou aí sobre as cargas elétricas, né? O elétron possui carga negativa e o próton carga elétrica positiva, tá? Então o corpo ele vai estar carregado positivamente quando ele possuir um acúmulo maior de prótons do que elétrons. E o oposto, quando eu tenho um corpo que está carregado negativamente, eu possuo mais elétrons do que prótons, ok? Agora aqui na imagem a gente tem um exemplo de um processo de eletrização de atrito por atrito. A gente vai fazer essa simulaçãozinha aqui também, tá? Então, galera, acontece o quê? Aqui eu tenho uma blusa de lã e um balão amarelinho aqui. Ao primeiro ver, você pensa, pô, o que está acontecendo? Nada, praticamente nada. Porém, se eu atrito, esfrego, fricciono esse balão na blusa de lã, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer? Caramba, cara, olha o que aconteceu. Eles estão se atraindo. Mas, professor, não está acontecendo nada. Pera. Galera, você percebe que no momento em que eu fricciono, eu esfrego o balão na lã, nessa blusa, eu estou arrancando elétrons dessa blusa. Esse é o processo de eletrização por atrito, tá? Aí o que acontece é a atração entre esses dois corpos, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O balão, ele adquiriu elétrons. Então, ele está com um acúmulo de elétrons. Já na blusa, eu estou com um déficit de elétrons. Ou seja, se ele está com déficit de elétrons, é porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, aqui, nesse exemplo, a blusa ela está carregada positivamente por possuir mais prótons do que elétrons. E o balão ele está carregado negativamente por possuir esse aumento da quantidade de elétrons nesse corpo, ok? Então, esse é o processo de eletrização por atrito, ok? E veja que quanto mais elétrons eu tenho, maior é a atração desses dois corpos. A gente vai ver por indução. Aí o que acontece? Você percebe que quando eu aproximo aqui da parede, que até então está neutro, perceba que para cada próton eu tenho um elétron, então ele está neutro, não possui, não está carregado. Ao aproximar o balão que está com uma sobrecarga, com um aumento de elétrons, acontece o quê? Atração e repulsão. Cargas com os mesmos sinais se repelem. Então o que acontece é exatamente isso. Os elétrons da parede estão se afastando do balão por conta da sobrecarga de elétrons que tem aqui. Galera, e por que isso acontece? Esses elétrons e esses prótons, eles têm o que a gente chama de campo elétrico. E o que é isso, galera? Eu tenho um próton aqui. Ao redor desse próton, a gente não vê, mas existe um campo elétrico desse próton que está saindo do próton.
E quando eu tenho um elétron, essas linhas de campo, que são essas setinhas, tá? Ó, veja que aqui elas existem, porém não é visível para nós. Ao eu adicionar o campo elétrico visível para nós, perceba que para o elétron, o campo, as linhas de campo, está entrando no elétron. E no caso do próton, está saindo. Então perceba que eles, próton e elétron, eles têm uma atração por conta disso. E o que acontece quando esses dois corpos estão juntos é eles se neutralizarem. Ou seja, o campo elétrico deles se torna nulo. Por quê? Porque eles estão juntos. O próton quer um elétron, o elétron quer um próton, ok? Ele encontrou a sua metade aí. Vamos aumentar aqui a tensão aqui, colocar a tensão no caso. Perceba, ao eu juntar os dois, eles ficam neutros. Então, aquela famosinha regra de atração e repulsão, como que acontece? Se eu tenho os dois aqui, os dois elétrons, e as cargas entram, não tem como um elétron gostar de outro elétron. Aí o que acontece? Perceba aqui, galera, no campo elétrico, nessas linhas de campo. Quando eu aproximo um elétron do outro, eles tendem a se repelir por conta do que, galera? Exatamente por causa do campo elétrico e a atração de repulsão, de que cargas de mesmos sinais se repelem. Ok? Agora, se eu adiciono um próton aqui, ele vai ser atraído pelo elétron da mesma forma como o próton vai ser atraído pelo elétron. Agora vamos dar um exemplo aqui de um fenômeno, de um evento que acontece com muitas pessoas. Talvez, provavelmente, você que está aí na casa conhece, 50% de chance de você conhecer ou ter acontecido com você, de tomar um choquinho, assim, que você ficou pensando, cara, como que isso aconteceu? Às vezes num chuveiro, às vezes na maçaneta da porta, às vezes na maçaneta do carro. E galera, por que isso acontece? Vamos dar um exemplo aqui com o nosso John Travoltagem, né? Ó, não é o John Travolta, tá, galera? É o John Travoltagem. Beleza? Bom, o que vai acontecer? Eu vou atritar a perninha do John Travoltagem, que tá calçando 44 aqui, que baita pé, nesse tapete aqui. Aí o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu nesse outro aqui, nessa outra simulação. Ao eu atritar, eu arranco elétrons da superfície, passando para o outro corpo que foi atritado. Então, ao atritar, é isso que acontece. Eu tenho um acúmulo de cargas negativas de elétrons. E aí, quando você tem uma quantidade de carga, se está carregado, muito carregado, ocorre a descarga, naturalmente, que no caso aqui é uma maçaneta de ferro, ou seja, ela conduz eletricidade. Então, vamos fazer esse John Travoltagem aí, honrar esse nome dele de Travoltagem. Olha que incrível, galera. Só que perceba, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos atritar, beleza. Atritei um pouquinho, vamos atritar um pouquinho mais. Você percebe que tem uma quantidade para que você consiga passar para a maçaneta? Veja que se eu aproximar, se eu tiver o contato, chegar pertinho, vai ocorrer a descarga. E você toma aquele choquinho tão chatinho, né? Você fica pensando, meu Deus, como que isso aconteceu? É macumba? É o que é? Porém, se eu tenho um pouquinho, é só se eu me aproximar muito. Tá? Porém, quando eu tenho um acúmulo maior, acontece aí essa descarga de uma distância até maior, por conta de diferença de potencial. E a eletrização por contato, galera. Infelizmente, eu não encontrei simulação desse processo por contato, mas aqui já dá para a gente entender. Então, eu tenho uma esfera que está carregada negativamente e uma esfera menor que está neutra, está inicialmente neutra. Quando ocorre o contato, perceba que agora eu não estou esfregando, eu não estou atritando as esferas, os corpos. Eu estou apenas colocando em contato, ou seja, tocando os dois corpos. Quando isso acontece, de um corpo eletricamente carregado tocar outro corpo eletricamente neutro,
ocorre uma distribuição, uma redistribuição de carga elétrica desses corpos. Ou seja, o corpo que estava neutro vai adquirir a mesma carga do corpo que foi tocado, do corpo que o tocou, certo? No caso aqui a gente tem um exemplo dessa primeira esfera que estava carregada negativamente. Ao acontecer o toque, as duas adquiriram cargas de mesmo sinal. E aqui embaixo a mesma coisa, sobrecarregado positivamente carregado, ou seja, eletricamente positivo, ao tocar a esfera menor, se tornou carregado com a mesma carga, ok? A gente conversou ali sobre a indução, tá? Na eletrização por indução, o conceito que leva a ter essa eletrização por indução é a de atração e repulsão de cargas. Ok? Agora conversando um pouquinho sobre os capacitores, galera, que eles têm aí a finalidade de acumular, armazenar carga elétrica para posteriormente à sua vontade ocorrer essa descarga, tá? E galera, sabe aqueles flashes de câmera? Ele funciona da seguinte forma, tá? Ele acumula cargas em um capacitor e no momento que você dispara o flash, ele dá aquela imagem forte para você, aquele flash forte para você. Então aqui, galera, elementos que armazenam carga elétrica. Isso define um capacitor. Aqui na imagem a gente tem alguns exemplos de capacitores, capacitor eletrolítico, poliéster, de cerâmico, tântalo, mica. E galera, por que tem essa variação? Porque cada um, além de ter aí uma construção diferente, ele é específico para determinadas finalidades. Então, o capacitor ele é formado por duas placas paralelas, tá? Duas placas paralelas. Essas duas placas paralelas, elas têm uma relação diretamente proporcional com a distância que uma placa está da outra e a área dessas placas. Perceba que quanto mais afastados essas placas estão, menor é a capacitância. E já já a gente vai entender o que significa essa capacitância, ok? Bom, vamos ligar aqui a minha fonte, a minha bateria. Vamos ligar ela aqui. Você percebe que no momento em que eu liguei a bateria, essa fonte, ocorreu um acúmulo de cargas nesse capacitor, nessas placas. Lembra que a gente conversou sobre o campo elétrico? Exatamente. É isso que faz elas ficarem presos nesse capacitor. Desconectei da fonte, desliguei a fonte e elas estão presas aqui. Por quê, galera? Por causa do campo elétrico. Então, um capacitor, galera, ele é um elemento que armazena carga elétrica através de campo elétrico. Nessa outra simulação aqui, a gente vai introduzir o dielétrico. E, galera, dielétrico é o mesmo que isolante, isolar. Neste exemplo aqui, vamos usar o dielétrico papel. Ligando a fonte, eu tenho esse acúmulo de cargas no capacitor. E o dielétrico, a finalidade dele é o quê? Exatamente isso que vocês estão vendo. Ao tirar o dielétrico, eu tenho uma quantidade X de cargas armazenadas. Adicionando o dielétrico, acontece de aumentar a capacitância desse capacitor. Então, galera, a capacitância de um capacitor nada mais é do que a quantidade de cargas que um capacitor consegue armazenar. E eu disse para vocês que ela está diretamente ligada à distância que está uma placa da outra placa. Então perceba que aqui a capacitância está 0,09 pF. Ao diminuir essa distância, aumentou a capacitância. E ao aumentar a área, eu também estou aumentando a capacitância. Então você consegue perceber que a capacitância ela está diretamente ligada com a distância que uma placa está da outra e a área dessa placa. Então, a capacitância nada mais é do que quanto de carga eu consigo acumular nesse capacitor. E perceba que quanto mais próximos elas estão, mais carga eu consigo acumular. Vamos introduzir a lâmpada aqui. Então, o exemplo do flash que eu falei para vocês, galera. Ó, vamos deixar aqui no menor estado possível aqui.
Vamos desligar da fonte, tá? Então aqui já aconteceu o acúmulo. E agora o que a gente vai fazer vai ser descarregar esse capacitor. E o que acontece é a luz se acender. Agora, vamos diminuir um pouquinho essa distância, para eu acumular mais cargas nesse capacitor. E vamos novamente ligar a lâmpada. Perceba que o brilho foi mais forte e o tempo, a duração também foi maior. Agora vamos deixar boladão no máximo aqui. Se tivesse como aproximar mais ainda, poxa, mas não dá, fazer o quê? Agora, galera, perceba, eu tenho uma capacitância muito alta, 1.77 picofarad. Então, veja o imenso brilho que vai acontecer agora e a duração vai ser maior. Por que que a duração vai ser maior, galera? Porque a quantidade de cargas que está presas nesse capacitor é muito alto. Perceba que o brilho está mais forte, tá? E a duração dessa iluminação também é maior. Vamos esperar descarregar e você veja aí que nesse exato momento tem uma corrente elétrica surgindo na lâmpada. E é por isso que ela está brilhando. Não tenho muita paciência, então já vou desligar. Vamos voltar lá. Esse símbolo aqui, galera, é o símbolo do capacitor. Em atividades, vocês vão ver este símbolo para capacitor. E esse símbolo de cima, ele significa a fonte, ok? Nesse exemplo aqui, a gente tem um capacitor cilíndrico, tá? Do tipo cilíndrico. A gente tem as placas, né, do capacitor, aqui as duas plaquinhas, e o dielétrico entre eles, para aumentar a capacitância. Ok? E essa unidade de medida, galera, de capacitância, picofarad, é em homenagem a Michael Faraday. Então é por isso que leva aí, a unidade leva aí o nome dele de Farad. Aqui, como eu disse para vocês, a finalidade do dielétrico é não permitir a passagem de corrente elétrica até determinado limite. E no caso aqui, aumentar a capacitância. Vamos ver o que mais que dá para a gente comentar aqui. Aqui, galera, a gente conversou sobre isso, mas é bom deixar claro, porque nas questões, às vezes isso vai enganar vocês, tá? Vai ter lá uma pegadinha e você vai cair nela. Quanto menor for a distância entre elas quem? As placas. Então, quanto menor, aqui está maior a distância. Quanto menor a distância, maior a capacitância. Quanto maior for a área da placa, perceba que maior é a capacitância quanto maior for a área da placa. E quanto maior for a constante dielétrica, ou seja, essa constante dielétrica, galera, é o quanto aquele material vai resistir determinada corrente elétrica. Vai conseguir parar determinada quantidade de carga elétrica, de corrente elétrica, perdão. Aqui, o papel, ele tem uma constante dielétrica de 3,5. O vidro de 4,7. Ao eu adicionar o vidro como material dielétrico, olha para que valor que vai a capacitância. Ao colocar o Teflon, que tem 2,1 de constante elétrica, de constante dielétrica, caiu para 1,96. E se eu aumentar ainda mais essa constante, maior vai ser a capacitância deste capacitor. Galera, eu peço perdão pelo tamanho que está a simulação, porém eu não consegui baixar no computador e não consegui aumentar também o tamanho, ok? E aqui, galera, fala que o motivo pelo qual quanto maior for a constante dielétrica, maior a capacitância, é que cada material isolante ele possui uma estrutura diferente. No caso, o vidro, lá na organização dos seus átomos, ele tem a estrutura é totalmente diferente. Tá? Além de serem materiais diferentes. E essa constante ela nos diz sobre quanto esse dielétrico consegue resistir e impedir a passagem da corrente elétrica, antes de ocorrer a chamada ruptura da rigidez dielétrica. E quando isso acontece, quando ocorre essa ruptura, a gente presencia fenômenos como esse aí da imagem. Esse raio maravilhoso. Ainda não dá para chegar nas dicas do Enem, vamos ver o que mais eu posso comentar aqui. Galera, a maior dica do Enem que eu dou para vocês, é claro, é estudar. Porém, estudar não é fácil. A minha faculdade, o meu curso, ele é totalmente à distância. Eu tenho que ir no polo apenas para fazer prova. E galera, não é fácil. Por quê?
estudar em casa, na verdade, na escola a gente não estuda. A gente pega o material para a gente se estudar. Na verdade, a gente estuda mesmo na casa, tá? Então, é difícil, é complicado, porque exige disciplina, ok? E existe também organização. E existem técnicas para você se estudar e potencializar o seu aprendizado. As técnicas que eu utilizo e vou utilizar provavelmente para o resto da minha vida, porque essas técnicas me permitem aprender qualquer coisa, qualquer assunto e adquirir o conhecimento que eu quero, que eu preciso, são as técnicas de Feynman e a técnica de Pomodoro. Se vocês quiserem se aprofundar nessas técnicas, procura aí, dá uma pesquisadinha rápida aí no Google que você vai conseguir. Digita lá, técnica de Feynman. Feynman se escreve como está aqui, galera. F-E-Y-N-M-A-N. E a técnica de Pomodoro se escreve assim, Pomodoro, ok? Essa técnica de Feynman, ela consiste, nada mais é do que você escrever com as suas palavras o que você aprendeu. No caso, eu disse para vocês aqui, no início, que um corpo carregado... Aonde que eu escrevi isso? Nem sei mais. Aqui, ó. Dizemos um corpo está carregado positivamente quando possuir mais prótons do que elétrons. Tá, você estudou, você leu isso aqui, você está ouvindo agora a minha explicação e você vai escrever. Só que você não vai copiar, você vai escrever à sua maneira. Então, como que eu posso fazer uma paráfrase disso daí? De um corpo está carregado, blá, blá, blá. É que um corpo, ele vai ter carga positiva, ele vai estar eletricamente positivo quando tiver um déficit de elétrons. Pronto. Você vai escrever, então, com suas palavras, o que você aprendeu. Essa é a primeira parte da técnica de Feynman. A segunda parte é você organizar esse conhecimento. Ou seja, você não vai começar lá por campo elétrico se você não entende nem o que é a carga elétrica. Tá? Então, a organização disso. E a terceira parte é você explicar, você palestrar o que você aprendeu. No caso, é você fingir que você está ensinando. Exatamente isso, galera. Você vai fingir que você está dando aula para alguém. Pode ser para as amiguinhas, pode ser para os amiguinhos, pode ser para o crush, pode ser para o ficante, pode ser para quem você quiser. Até mesmo para o espelho. Ou para a parede, ou você pendura alguma coisinha lá e finge que está conversando, tá? Finge que você está xingando ali. Eu mesmo já fiz muito disso. Às vezes estou lá explicaninho lá para mim mesmo, lá no espelho lá e tal. Aí eu finjo que algum aluno fez bagunça, daí eu já xingo ele e falo, e aí, seu FDP, fica quieto aí, cara. Vou tacar o apagador na sua cara, velho. Vou pegar a cadeira e vou jogar em você, mano. Entendeu? Então, é isso, galera. A técnica de Feynman é escrever com suas palavras, organizar o conteúdo, tá? Do mais simples, ou seja, a base, e vai se estendendo aí para maior complexidade. E depois a terceira etapa aí é você explicar, você passar, transmitir o que você está aprendendo como se você estivesse ensinando alguém, como se você fosse professor. E a técnica de Pomodoro nada mais é do que você colocar períodos de estudo. Como assim, galera? No meu caso, eu estudo coloco um cronômetro lá por 30 minutos, tá? Nesses 30 minutos, eu me isolo do mundo, né? Pode ter um MMA de lá fora, e olha que eu curto, pode estar lutando Conor McGregor com, sei lá, com José Aldo. Cara, eu vou me isolar e eu vou focar nesses 30 minutos apenas em estudar. Após esses 30 minutos, passou, o cronômetro apitou, eu coloco lá um outro cronômetro de 10 minutos ou 5 minutos, dependendo do quanto eu me esforcei naqueles 30 minutos. E nesses 10 minutos eu esqueço tudo o que eu estava fazendo. Se eu estava estudando, se eu estava escrevendo, se eu estava lendo, se eu estava ouvindo algum áudio ou vendo algum vídeo, eu paro tudo e vou colocar um funk, vou escutar um Maçã Verde, né? Jack de Maçã Verde, muito boa essa música, tá? Vocês gostam de funk aí, procura lá, se não gosta também, tô nem aí. É boa música, até para quem não gosta de funk. E nesses 10 minutos eu paro totalmente de estudar, fico fazendo coisas aleatórias, coisas que me dão prazer, puramente lazer. Após esses 10 minutos, eu coloco mais uma vez o despertador de 30 minutos e eu repito esse processo até que eu termine o meu estudo ou até que eu complete ali a finalidade. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre eletrização. Nesse período, eu tive que colocar 2 vezes despertador de 30 minutos.
Acabou, terminei tudo a eletrização, paro, outro dia é um novo dia. Porém, às vezes, se o meu conteúdo, esse de eletrização, usou só 2, tá? Mas se no caso eu estou estudando exatamente isso aqui, ó, processo de eletrização e introdução dos capacitores. Então eu vou levar um período maior de tempo. Vamos dizer que se no processo de eletrização eu usei 2 vezes 30 minutos, junto com a introdução dos capacitores eu vou usar aí 4 vezes. 4 vezes que o despertador tocou, ok? Galera, eu acredito que é isso. Vamos voltar aqui para a dica do Enem, que está muito top. A dica do Enem, galera. Chegue atrasado, faça escândalo no portão, chute, grite, xingue o Bolsonaro, xingue o Trump, xingue todo mundo. Vire meme, fique famoso e você vai começar a ganhar dinheiro suavão só por ter ficado famosão lá. A outra dica do Enem aí é quando você tá lá no meio lá, você tá apurado pra caramba, você tá tendo um bagulho lá de sei lá do que. Grite, fale, não acredito que eu estudei para resolver essa prova ridícula. Isso vai literalmente intimidar os concorrentes, galera. Vocês só não podem depois essas pessoas descobrirem que você foi mal na prova, tá? Porque senão vão pensar, nossa, aquele cara lá, filha da mãe. Essa outra dica aqui também é muito show. Para que serve o Enem? Para renovar memes. Não é para ter um bom futuro, não é para fazer uma boa faculdade, nem arrumar um bom emprego. É para renovar memes, tá? E por mais que esteja aqui renovar memes, eu peguei isso aqui lá de 2017, hein? Eita porra. Galera, então estudem, ok? Repitam esse processo que eu falei para vocês de escrever, fingir que estava falando, fingir que está ensinando e também a técnica de Pomodoro, que você vai perceber, galera, que vai melhorar muito, ok? Galera, por hoje é só. Agradeço aí por a equipe, por ter dado esse privilégio de fazer parte dela e também a pessoa que tornou essa gravação possível, já que lá no meu computador eu não estava conseguindo, ao Matheus Furlan aí, que disponibilizou o seu computador, o seu fone de ouvido, disponibilizou o seu quarto para eu fazer essa gravação. Matheus Furlan, meu muito obrigado. Galera, até mais.